Olá, pessoal da segunda série do ensino médio, eu sou o professor Osmar, estou aqui com vocês para mais um aprofundamento curricular, hashtag quem divide multiplica. Preparamos uma aula especial para vocês hoje, vamos trocar aquela ideia, conversar bastante sobre assuntos bem interessantes e desenvolver aí o nosso componente curricular de uma forma bem legal, de uma forma bem descontraída e sempre trocando ideia com vocês, ok? E recebendo sempre aquelas devolutivas muito importantes para a gente lá no final da aula, quando você acessa o QR Code. Aquilo lá é muito importante para a gente também, para aprimorar, para melhorar o nosso trabalho. Nosso diretor vai colocar aí para vocês já o nosso título da nossa aula, né? E o nosso roteirinho, né? Estamos trabalhando aí a população em índices, desenvolvimento, aula 2. A aula será conduzida por mim. Estamos aí no aprofundamento curricular, hashtag quem divide multiplica. A unidade curricular de número 1, sim, temos a unidade curricular de número 2 também, reservada aí para o segundo semestre. Números também importam, como a gente bem sabe. E aí estamos no componente curricular população em índices. Trabalhamos aí as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Então essa é a ideia, conduzir o trabalho do aprofundamento curricular, conversar bastante com vocês. Trouxemos hoje uma situação, no meu entendimento, bastante legal, bastante adequada. Perceba que a gente é norteado, a gente constrói as aulas sempre buscando trabalhar as competências e as habilidades, né, dos eixos estruturantes, tá ok? Mas a ideia é que a aula não seja igual ao que está aí no material, que está no mapa. Então você vai perceber que o foco, a condução da aula, ela está direcionada através da sugestão do mapa, né, do material de apoio, tá ok? Mas perceba que a aula não é igual e nem é essa a intenção. Ao falar em material de apoio, olha quem apareceu aí, olha ele. Então temos aí o mapa, né? Essa capa belíssima aí, e aí temos o hashtag quem divide multiplica. E quem é o hashtag quem divide multiplica? É o aprofundamento curricular que está contido, né, matematicamente a gente fala, né, está contido aí no mapa, o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Temos aí os componentes curriculares, vocês já estão bem acostumados, né? Toda aula a gente conversa, troca uma ideia sobre eles, são 5 na realidade, né, para esse aprofundamento curricular. Temos aí, portanto, população em índices, que é a nossa praia, trabalho, política e pensamento econômico. Na sequência, temos aí reflexões sobre o poder do contrato social às redes, ainda a demografia, investigação das populações humanas e, finalmente, mudanças sociais, demografia e trabalho. Indicado aí o que a gente vai trabalhar, que é a nossa praia, né? São os professores aí de matemática, a indicação, né, que os professores de matemática, os professores de física também trabalhem esse componente curricular aí bastante rico, bastante intenso, né? E com possibilidades aí de criar muitas situações envolvendo toda a proposta que o mapa ele nos dá de apoio, tá ok? O objetivo do componente é ampliar o estudo das diferentes formas de expressar e interpretar situações socioeconômicas, olha, vou grifar aqui, socioeconômicas e tecnológicas, para que o aluno possa analisá-las e se posicionar criticamente. Eu vou grifar aqui o posicionar criticamente também, porque a ideia não é simplesmente ser um resolvedor de problemas, mesmo porque existe outro aprofundamento curricular que eu, inclusive, trabalho, é o START, a hora do desafio, pensamento e resolução de situações e problemas. Aqui o foco é outro, aqui a gente apresenta propostas que envolvem naturalmente conceitos matemáticos, que envolvem estatística, que envolvem índices, que envolvem taxas, que envolvem outros conceitos matemáticos, mas a ideia aqui é que a gente consiga integrar esses conceitos matemáticos com outras áreas do conhecimento. Inclusive, né, você percebe que os componentes curriculares que se integram aqui são as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, veja, quando a gente fala aqui se posicionar criticamente em funções socioeconômicas, e aqui a nossa praia é analisar dados que nos levem a chegar a essa conclusão, é extremamente importante. Estamos em pleno século XXI, então o que acontece? Ter essa formação, ter essa consciência de que os números transmitem informações e a partir da transmissão dessas informações, a interpretação, a análise desses números e posterior intervenção.
Então, a gente trabalha essa questão numérica, ela sempre está associada a quê? A uma questão problematizadora. Os números trazem isso. Então, a partir do momento que você faz uma análise crítica, essa é a palavra mesmo, dentro do processo matemático, mas a partir da análise crítica, e a proposta do aprofundamento é exatamente essa, analisa criticamente essa situação e ver onde você pode intervir de forma positiva. Essa é a ideia. A gente trouxe uma proposta de aula hoje que vocês vão perceber que tem tudo a ver, tá ok? Na sequência aí, população e índice, componente curricular, perceba que a gente é muito repetitivo em relação a isso, mas a ideia é que você fixe essas nomenclaturas, né? Fixe esses conceitos, fixe o que é aprofundamento, fixe o que é componente curricular, entenda, né? Entenda as atividades integradas, né? Cada componente curricular é composto aí por 5 atividades integradas, estamos na atividade integrada de número 1, então existe um módulo aí, como vocês sabem, de introdução, 2 aulas, desenvolvimento, 4 aulas e sistematização, mais 2. Então o processo todo é esse, tá? Então a gente entender esse processo aí é bastante importante. Temos aí uma duração prevista de 30 horas e a ideia é que se trabalhe esse componente curricular 2 aulas semanais, tá? Professores de matemática e física podem trabalhar. Assim, pô, mas não tem ciências humanas e sociais, professor não poderia, professor de geografia, de sociologia, de história poderia trabalhar? Em tese não, porque a gente está trabalhando o quê? Conceitos estatísticos. Ou seja, a gente está trabalhando conceitos matemáticos aí. Não que os professores, né, eles não tenham entre aspas, aí, capacidade para trabalhar esses conceitos estatísticos. Não é isso. Tá, okay? Mas é que o professor de matemática, professor de física, né, a formação dele é direcionada para isso. Então, naturalmente, o que acontece? Existem outras situações, existem outros aprofundamentos, e o professor de matemática, né, ele não é habilitado para, né, por exemplo, falar aí de outra situação, um conceito histórico, por exemplo. Tudo bem? Mas é essa a ideia. Tudo bem? Vamos lá na sequência. Então, temos aí os indicadores estatísticos, tá ok? Estamos na atividade integrada 1. Bom, o que é indicar? A proposta aqui é começar bem do básico mesmo. Indicar sugere um caminho ou um rumo a seguir. Ele aponta algo. Então, quando a gente está falando aí de indicadores estatísticos, nós estamos buscando um caminho ou um rumo, uma direção. E é essa a ideia mesmo. De maneira abstrata, conduz a informações que têm por objetivo final uma análise crítica de dados e sustentável numericamente. Então, não basta ter uma opinião, o famoso achismo. Eu acho que não. Os números é que sustentam essas informações. Então, será baseado lá por números, os números são norteadores, baseado em informações numéricas, é que se vai haver uma intervenção, é que se vai haver uma análise desses dados crítica, né? Entender exatamente, poxa, aqui eu posso atuar, aqui eu não posso atuar. Né? Em cima do quê? Em cima desses dados, essas informações, tá? E que tenha naturalmente um parâmetro, que tenha uma sustentação matemática, que tenha uma sustentação numérica. Eu repito, não basta achar, né, alguma coisa. Então, a matemática, né, a estatística, ela vem aí para demonstrar que de fato ocorre numericamente, tá ok? Temos aí alguns indicadores bastante comuns e aí vocês acho que conhecem, tá? Os indicadores sociais. Hoje em dia é muito comum, você liga a televisão, vai na internet, lá num site de notícias, nos rádios, enfim, todos os meios de comunicação aí se fala de indicadores sociais, ainda de indicadores econômicos, indicadores educacionais, talvez não tão falados assim na mídia, mas muito comentados a nível interno aqui da Secretaria da Educação, dentro das diretorias de ensino e dentro da escola mesmo. A escola, até alguns anos atrás, ela vivia aí sem esses índices, né? Sem esses valores numéricos. Hoje não, hoje tudo virou estatística. Então, dentro de uma escola se respira estatística, se respiram números e a partir da análise crítica desses números é que a gestão pode tomar decisões, né? Então é essa a ideia. E ainda nós temos os indicadores de desempenho, aí o pessoal que gosta da malhação, que gosta de praticar atividade física, e eles são parâmetros para avaliar performance. Por exemplo, profissional, física, empresas têm esses indicadores, né? A iniciativa privada. Eles estabelecem metas, estabelecem objetivos, ok? Aí tem-se um prazo para se desenvolver todo esse processo e a partir desse desenvolvimento, depois dele, vai se fazer a análise, né, se esses indicadores estão indicando, né,
que o projeto aí deu certo, que deu errado, que precisa mudar ou não. Então, o business, né, o mundo dos negócios hoje, o agrobusiness também, né, o mundo do agro aí, hoje não dá para desassociar essas coisas, eles vivem de indicadores matemáticos, e aí o que acontece? Indicadores estatísticos. E aí eles apontam onde está correto, onde está errado, e aí cabe a você uma análise crítica para ter o quê? Para ter uma intervenção e corrigir eventualmente o que está errado, né? E melhorar o que está certo. Então veja como uma coisa ampla, veja como gera uma discussão positiva, veja como gera uma discussão, além de positiva, produtiva para que se resolva um determinado tipo de problema. O negócio é macro, o negócio é gigante. Tá? Então são discussões aí e é importante, né? Esse trabalho, a sugestão é que você sempre faça ele em grupo. Por que em grupo? Poxa vida, sozinho eu consigo pensar, raciocinar? Consigo, não tem muito problema não. Pô, mas em grupo é mais legal, não é? Você conversa, troca uma ideia com o seu colega, naquela coisa toda, então sempre tem alguém que traz aquela ideia bacana, que traz aquela ideia criativa, que sempre um não pensa, né? Então eu tenho o meu ponto de vista, mas é importante ouvir o ponto de vista do outro, a opinião do outro, que às vezes assim, a gente fica muito isolado naquela linha de pensamento nossa, às vezes o outro é muito criativo, e aí o que acontece? Aí vocês vão estourar a boca do balão, exatamente isso. Desenvolver um projeto bacana, perguntas bacanas, um trabalho diferenciado e é essa a ideia, sempre construtivo, beleza? Então é essa a ideia aqui. Bom, os indicadores estatísticos eles são definidos em dados. O que são dados? São essas informações que são colhidas. Então esses dados eles podem ser de duas formas, dados absolutos, que são valores obtidos por meio de uma medida ou contagem simples, sem qualquer manipulação. São resultantes da coleta das informações conforme as frequências. Uma palavra muito comum em estatística, né? A frequência. O que é a frequência? É o tanto de vezes, é o número de vezes que uma determinada informação aparece. Tá? Então, isso aí é muito comum, né? A gente trabalhar com essas frequências, né? Que são as repetições desses valores. Então, eu fiz uma consulta simples, uma consulta. Tipos de consulta, eles podem variar, né? Pode ser uma consulta escrita, hoje em dia pode ser uma consulta, sei lá, pela internet, por outros meios de comunicação. E existe aquele meio formal, convencional de se colher informações, que é o famoso bate-boca lá, você conversa com alguém, troca uma ideia e faz a pergunta. Então, o que acontece? Quando você recolhe esses dados, eles são chamados de dados absolutos, crus mesmo. Pegou, tal, a referência deles, colocou numa planilha, escreveu tal, então eles estão lá para serem utilizados. Então esses são os dados absolutos. Existem aí dos dados relativos, esses sim são muito importantes também, porque eles derivam, né, dos dados absolutos. Ninguém vai construir dados relativos, encontrar informações a dados relativos, sem os dados absolutos. Isso não existe, não tem como. Então esses dados relativos, eles são valores obtidos através da transformação dos dados absolutos, veja aí a relação de dependência entre eles, geralmente por meio de razões, entre aspas aí, e razões matemáticas, a gente sabe que são divisões, e aí ele já dá um bom indicador. Adivinha para onde vai? Vai para porcentagens, naturalmente. Tudo bem? Ok, então. O que a gente tem, então, aí? Quando há necessidade de fazer comparações entre duas grandezas, né? E lembrando que grandeza é tudo que a gente pode medir, é tudo que a gente pode mensurar ou contar, né? Ele pode-se obter tanto um índice, olha lá, indicadores estatísticos, índice, pode-se obter um coeficiente ou pode-se obter uma taxa. Cada um deles aí tem uma particularidade. E a gente vai falar primeiro sobre o índice. Veja, o índice é a razão entre razão. Ó. O que é razão? Razão é divisão, matemática, sempre. Tudo bem? Então, o índice é a razão entre valores de natureza distintas, ou seja, de natureza diferente. Por exemplo, índice de densidade populacional. Poxa, como que eu sei que é um índice? Ora, eu estou calculando a razão entre o número de habitantes e a área de um determinado local em quilômetros quadrados. Perceba que a razão entre eles, né, a divisão entre valores, eles são de natureza distinta. Tá? Números de habitantes está associado a quê? A pessoas, tá, ok? E aí, a área em quilômetros quadrados, a gente está falando o quê? Em relação à superfície. É essa a ideia. Então, quando a gente faz a razão entre esses valores de natureza diferente, de natureza distintas, obrigatoriamente, estatisticamente, a gente está calculando um índice. Tranquilo?
Então, essa é a ideia. Bom, vamos falar de coeficiente, então. Pois é, professor, como é que eu vou fazer isso aí? Coeficiente é a razão entre valores de mesma natureza. Opa, olha que diferença. Então, por exemplo, vamos calcular aí o coeficiente de evasão escolar. Veja que não é índice de evasão escolar, é o coeficiente de evasão escolar. Por quê? Porque eu estou dividindo valores de mesma natureza, números absolutos. Ou seja, o que eu estou fazendo? Aqui, para calcular o coeficiente de evasão escolar, ou seja, aquelas pessoas que abandonaram a escola, número extremamente importante, coeficiente extremamente importante dentro da unidade escolar para que haja o quê? Para que haja uma busca ativa, para que haja uma intervenção da gestão da escola para corrigir esse problema que na escola a gente sabe que é muito grave. Entenderam? Então, essa é a ideia. A matemática, a estatística, ela vem nesse sentido, para fazer esses ajustes, para dizer assim, a gestão da escola, você analisou o coeficiente de evasão escolar, está alto, alguma coisa tem que ser feita. Então, é a intervenção, é a estatística trabalhando para quê? Para que haja uma melhora através do quê? Através de uma intervenção que veio de onde? Do achismo? Não, da análise dos valores numéricos. Entenderam? Então, é essa a ideia aqui. Então, vamos calcular o número de o coeficiente de evasão escolar. Ela é dado através do número de estudantes evadidos pelo número de estudantes matriculados. Perceba que aqui a gente está falando de estudantes. Deixa eu mudar a cor aqui. Tá. Vamos lá, vou pegar uma outra cor. Ok, tá? A gente está falando de números de estudantes e aqui também estamos falando de quê? De números de estudantes. Aqui a gente está falando de números de evadidos e aqui a gente está falando de número de matriculados. Mas as duas situações, eles são o quê? De mesma natureza. Diferente do índice, se a gente voltar vou voltar aqui, tá? Olha lá, índice, número de habitantes dividido por área. Então, a gente está falando do quê? De naturezas diferentes. Tudo bem? Deixa eu limpar isso aqui, está meio feinho, meio congestionado. Ok, então, tudo bem? Bom, como que eu calculo uma taxa? Tem que nem que abrir outro slide para ela, porque é daqui, tá vendo? Taxas são coeficientes, olha lá, existe uma relação direta entre taxa e coeficiente, tá ok? E aí o que acontece? Você vai encontrar esse valor. São os coeficientes multiplicados por uma potência de 10, em geral 100 ou 1000. Normalmente você multiplica o coeficiente para encontrar uma taxa por 100. Por quê? Porque aí você vai cair na porcentagem. Tudo bem? É essa a ideia. Ok, vamos lá então. Vamos falar então de uma situação que a gente criou aqui para trabalhar o conceito de índices. Tudo bem? Vamos lá então. Você sabe o que é renda familiar per capita? Renda familiar per capita. Está aí do ladinho da sua casa, dormindo com você, junto da sua família. Vamos entender o que é isso? Bom, renda familiar é um assunto muito importante para a organização das despesas de uma casa. Se você ainda não se deu conta disso aí, porque você é o filho, porque é meu pai que cuida, porque é minha mãe que cuida, então está na hora de rever seus conceitos, como diria o outro. Sentar ali do lado do pai, da mãe, entender qual que é a dinâmica aí para que haja o quê? Uma melhora na qualidade de vida. E é essa a ideia mesmo. Então, renda familiar, como a gente já descreveu aqui, é um assunto muito importante na organização das despesas de uma casa. Diz o bom senso, isso é uma fala exclusivamente retórica, né? Diz o bom senso que jamais devemos gastar mais do que ganhamos. Eu sempre carreguei isso aí comigo. A minha mãe sempre falava assim que eu lido muito bem com o dinheiro, porque essa é uma regra que eu tenho na minha vida, né? Eu nunca gasto mais do que eu ganho. Então, não é porque eu sou professor de matemática que eu tenho esse rigor. É própria natureza. Eu já era criança, já lidava bem com isso. Cresci com esse rigor, né, nas despesas. Então, é algo assim que realmente facilita o meu convívio, vamos dizer assim, com essa questão da renda familiar. Bom, essa regra ela é essencial para manter o equilíbrio das contas e não se endividar. Ou seja, nunca gastarás mais do que ganhou. Tudo bem? É essa a ideia. Mas veja, você pode, eu sempre falei isso para os meus alunos, você pode ter o que você quiser, desde que você pague. E aí o que acontece? Dívidas foram feitas para serem pagas.
Mas o que acontece? E se eu não pagar, tal? Enfim, é uma questão, existe todo um processo aí, né, de nomes com restrição, enfim, aquela coisa toda que acabam sendo dificultadores, tá, para você na próxima compra. Então, o que acontece? Quando você paga uma dívida, na realidade você deixa portas abertas. Essa é a ideia. Então, tenha disciplina, tenha rigor matemático, controle seus gastos, controle suas contas. É muito, muito importante. Isso aí está associado ao que a gente está falando aí da ideia da renda familiar. Tudo bem? Bom, então, muito, muito cuidado com isso. Bom, renda familiar, então, é a soma de todos os rendimentos de cada membro da família. Professor? Então, a renda familiar per capita é o somatório dos rendimentos dividido pela quantidade de pessoas que habitam a residência. Poxa, então a gente tem duas situações aqui, ó, renda familiar e renda familiar per capita. Então, o que é a renda familiar? É a soma de todos os rendimentos de cada membro da família. Tudo bem? E o que é a renda familiar per capita? É o somatório dos rendimentos dividido pela quantidade de pessoas que habitam a residência. Mas então o que acontece? Professor, então renda familiar é diferente de renda familiar per capita? Vamos entender isso aí? Bom, o que significa per capita? Já viram essa palavra? Quem estudou Revolução Francesa vai lembrar que a Maria Antonieta ela foi decapitada, né? Ou seja, a guilhotina lá cortou-lhe a cabeça. Então, per capita, decapitar. Então, capta, numa tradução livre, ela significa por cabeça, ok? Frequentemente usada em estatística para indicar, olha que coisa importante, para indicar a média em relação a um indivíduo. Veja como o negócio é legal, é grande. Então, o que acontece? Você analisa a média de uma maneira geral, mas você pode analisar o quê? Uma média per capita. E o que é essa média per capita? É a média que indica um indivíduo. Então, é importante, né? Quando você calcula média matemática, e média matemática é um negócio arriscado, é um negócio perigoso. Mas você tem como trabalhar, você tem como direcionar a renda, no caso aí, ou o cálculo de média para um indivíduo. E aí você trabalha com o quê? Com a designação per capita, ou seja, por cabeça, individualmente. É bacana, né? É legal mesmo. Então, vamos lá. O que a gente tem? Renda familiar é a soma dos rendimentos de todos os membros da família. Fechou? Fácil, né? Então, tem uma família com 10 pessoas, por exemplo. Eu vou somar a renda dos membros da família que trabalham. E os que não trabalham, eu vou somar? Vou? É zero. Tá? Então, essa é a renda per capita. Eu tenho, sei lá, 5 pessoas, 3 trabalham e 2 não, são crianças. Qual é a renda familiar? Vamos supor que a renda do pai, a renda da mãe, do irmão mais velho, somada com a renda da irmã pequenininha e do irmão pequenininho. Mas quanto que ganha o irmão pequenininho e a irmã pequenininha? Zero. Então, você tem que somar. Professor, zero não altera nada. Sim, mas ele tem que entrar na conta depois e aí você vai saber por quê. Tudo bem? Então, está aqui a soma dos rendimentos de todos os membros da família. E aí, o que acontece? Vem a renda familiar per capita. Lembra do que eu falei do que per capita? Por cabeça. E ela indica o quê? A soma de todos os membros da família dividido pela quantidade de pessoas que vivem na residência, inclusive os que não possuem renda. É isso. Quando eu falo em renda familiar, estou fazendo o quê? Considerando todos os elementos da família e estou somando as rendas. Na hora de definir a renda per capita, o que acontece? Eu vou dividir por todos da família, inclusive os que não têm renda. E aí o que acontece? Vai dar uma variação numérica bem interessante, que é o que a gente vai mostrar para vocês aqui como exemplo. Olha lá, a família do senhor Sebastião Freitas é formada além dele pela esposa, a dona Maria, 3 filhas e uma neta, tudo bem? O Sebastião recebe uma aposentadoria de R$ 2.860, ok? Primeira informação. Dona Maria é dona de casa e não tem renda oficial. Deveria, porque dona de casa trabalha muito. Mas ela não tem renda oficial, por isso que eu coloquei oficial aí. A filha Ana tem um salário de R$ 3.600, Ana trabalha. A Júlia também trabalha e tem uma renda mensal de R$ 5.500. Helena ainda recebe mensalmente um salário de R$ 6.200. A neta Fernanda é estudante universitária e não tem renda declarada.
Pronto, está criada a situação, problema aí para a gente, né, entender o que é renda familiar e o que é renda familiar per capita. Vamos lá então? Bom, duas perguntinhas. Qual é a renda familiar da casa do senhor Sebastião? E na letra A, aqui não é letra A, é letra B, tá ok? Qual é a renda per capita dos Freitas, ou seja, da família lá do senhor Sebastião e da dona Maria? Vamos ver então? Bom, eu montei uma tabelinha aqui para facilitar. As tabelas sempre são facilitadores, né? Tabelas, elas ajudam a gente a compreender, né, valores numéricos e deixa a coisa mais organizada e mais estética também. Olha lá, na letra A, qual a renda familiar da casa do senhor Sebastião? Temos aqui, na primeira coluna, os membros da família. Então, o senhor Sebastião, Dona Maria, a Ana, a Júlia, a Helena e a Fernanda. E aqui a gente escreveu na segunda coluna os rendimentos mensais aí em reais de cada um deles. Ó, o senhor Sebastião tem lá a aposentadoria dele, a Dona Maria é dona de casa, não tem uma renda oficial, a Ana trabalha, a Júlia trabalha e a Helena também trabalha e recebem respectivamente esses valores. Pergunta a você qual a renda familiar dos Freitas? Está lá aqui, ó. Se a gente fizer um somatório total aqui, somar as rendas de todos, aqui a gente vai obter quanto? R$ 18.160. Então, temos a renda familiar lá da casa do senhor Sebastião e da dona Maria. Tranquilinho, né? Parece que é simplesmente uma soma, né? Mas é mais importante que a soma em si, é fazer uma análise crítica, né, dentro desse valor todo aí e depois a gente vê como se consegue, né, dentro de uma residência se trabalhar com esse valor, que aparentemente é alto, aparentemente, tá ok? Bom, então está definida aí a renda familiar da casa do senhor Sebastião e aí a gente vai lá para a letra B, qual a renda per capita familiar dos Freitas. É diferente, professor? É. Lembra que aqui a gente tinha a descrição de cada membro da família, dos rendimentos que cada um obtinha, e aí chegamos à conclusão lá na letra A, lá no slide anterior, que a renda familiar lá da família do seu Sebastião é de R$ 18.160. Mas a ideia aqui é qual a renda per capita. E aí o que a gente obtém? Aqui a gente obtém que a renda familiar, tá? Ela vai ser quem? A renda da família, 18.160, a renda total, somatória aí, dividido pelo número de pessoas. Perceba que é índice. Eu estou falando de índice, coeficiente ou taxa? Estou falando de índice. Perceba aqui, ó, família, o que é? É gente, e número de pessoas também da família, o que é? É gente. Tá? Então aqui, ó, não, renda familiar é dinheiro, né, Osmar? Presta atenção. Então a gente está falando aí de coeficientes, né, de natureza diferente. Então temos dinheiro dividido por pessoas, tá, ok? Então o que a gente vai definir? Então, 18.160 dividido por 6, temos uma renda per capita aí, ó, de R$ 3.026,66. Renda familiar é uma coisa, renda familiar per capita é outra. Perceberam a diferença? Aparentemente, né, é uma renda familiar para os padrões de hoje, média para boa. É difícil falar, né? Não é o ideal para uma família do tamanho da do seu Sebastião. Mas se a gente for traçar parâmetros, fazer comparações com outras, não é uma renda ruim. E aí vem a questão toda, né? Depende, não é ruim, mas depende do quê? Depende das despesas que se tem dentro da casa. Deu para entender? Beleza, então. É essa a proposta. Para a próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre um índice muito conhecido, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Já preparei essa aula para vocês aqui, famoso IDH, tá, ok? E quanto maior for o nível na melhoria dos índices aí, a gente vai ter um IDH melhor aí. Essa aula está preparada, a próxima aula a gente vai conversar, trocar uma ideia sobre IDH. É essa a proposta aí. Temos os pontos de integração, tá? Estão constantes aí no mapa para você, tá, ok? E aí temos o momento da interação, depois vocês conversam aí com vocês, tá? Para vocês formarem grupos aí, se existe na sua opinião um índice estatístico que seja mais importante na projeção do seu projeto de vida e ainda como esse índice pode afetar de forma boa ou ruim a sua escolha profissional. Tá aí a sugestão para você pesquisar, para você buscar informações aí, sair dessa zona de conforto e buscar conhecimento. Legal? Nosso diretor vai colocar o QR Code aí para vocês fazerem uma análise da aula,
rolou, se foi legal, se não foi, tá ok? Então, essa é a ideia. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, um abraço, até mais.